vou participar de uma corrida clandestina aqui em Nova York. Esse tipo de corrida é chamada aqui de Wildcat e acontece nas ruas. Uma das grandes características dessa corrida é não ter um percurso delimitado. Como não tem um percurso, um espaço delimitado para a prova, você acaba disputando espaço com os carros, com as bicicletas e com os pedestres no meio desse trânsito caótico de Nova York. Esse tipo de prova acontece normalmente à noite e muitas delas começam às 2 da manhã. Uma das mais famosas aqui de Nova York se chama Take the Bridge. Ela foi fundada 10 anos atrás por uma arquiteta chamada Darcy, que queria juntar essa pegada da cultura de corrida de rua de Nova York e promover uma prova baseada nisso. Esse ano acontece a edição comemorativa de 10 anos. Essa prova já acontece em 27 cidades, em 7 países diferentes. Esse tipo de corrida, apesar de não ter um percurso delimitado, você tem que atingir alguns checkpoints antes de se destinar para a linha de chegada. Para chegar até esses checkpoints, eles te dão algumas informações de referência, como um prédio, uma praça ou, por exemplo, uma coordenada de GPS. E hoje eu recebi o e-mail com as orientações da prova. Eu tenho das 4 da tarde às 7 da noite para fazer o check-in. Quando eu fizer o check-in, eu recebo coordenadas geográficas de 2 checkpoints. Então eu preciso passar por esses 2 checkpoints antes de me destinar para a linha de chegada. A largada acontece às 8 e eu tenho até às 10 da noite para chegar. Não tem absolutamente nenhum apoio. Você não tem ponto de hidratação, ponto de nutrição, você não pode ter ninguém te acompanhando que não esteja inscrito na prova. É literalmente uma prova de autossuficiência no meio de Nova York. A largada dessa prova vai ser no Queens e é bem provável que a gente cruze algumas das pontes que ligam o Queens a Manhattan. E mais um detalhe, tem premiação. São $1.000 para o primeiro colocado, 750 para o segundo e $500 para o terceiro colocado. O intuito dessa corrida também não é só correr. Das 10 à meia-noite acontece a festa de premiação e é então que as pessoas se reúnem para contar de tudo o que vivenciaram durante a prova, porque afinal de contas você está correndo no meio de uma das maiores cidades do mundo. Pode ter certeza que muita coisa interessante vai acontecer. O que essa prova traz de legal é que ela traz muito da essência do que é a corrida de rua aqui em Nova York. Então, nos últimos tempos, eu tenho frequentado muitos running clubs e eles têm muito esse senso de comunidade, essa cultura da resenha depois da corrida, de conversar com os amigos, de se reunir depois da corrida. Essa cultura que o brasileiro tem normalmente do futebol, do terceiro tempo, aqui eles fazem muito isso depois da corrida. Celebrar esse tipo de corrida, que é uma corrida leve, que apesar de performance, você também pode aproveitar a corrida, pode desfrutar de uma vivência única. Bom, então, ansioso, me preparando aqui, tenho certeza que a experiência vai ser incrível. Vou tentar fazer alguns vídeos, gravar um pouco da prova para compartilhar com vocês a experiência de como é correr uma prova ilegal de autossuficiência no meio de Nova York.